Boa noite, irmãos e irmãs da Congregação Batista Regular em Jacumã. É um prazer estar mais uma vez na casa dos amados irmãos. Através da internet, sim, porque ainda não nos é permitido estar próximos, estar em comunhão. Esse era o meu desejo, estar hoje à noite na igreja, na nossa congregação, no nosso prédio, com os amados irmãos. Espero estar chegando até vocês hoje e encontrando cada um com saúde, em paz, e que Deus esteja preservando e suprindo todas as nossas necessidades. Esta noite, gostaria de iniciar a nossa meditação com as palavras do pastor Almir Tavares, quando ele disse: "Quando eu agrado a Deus e a igreja agrada a Deus, eu também acabo me agradando com a igreja. Quando a igreja agrada a Deus e eu não me agrado da igreja, é sinal de que eu não estou vivendo para agradar a Deus." A nossa meditação hoje tem como tema a igreja do Deus vivo. O nosso texto, 1 Timóteo capítulo 3, versículos do 14 ao 15. E o texto vai nos dizer o seguinte: "Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade." Paulo escreve esta carta com o objetivo de incentivar o jovem pastor Timóteo a cumprir a missão que havia recebido. Nesta carta temos alguns detalhes de como Timóteo deveria cumprir esta missão. Dentre estes detalhes, destacamos refutar os falsos ensinos, supervisionar a administração da igreja, cuidar do culto da igreja e escolher líderes qualificados para a igreja. Paulo expressa o seu desejo de ter o mais breve possível com Timóteo. Podemos ver isso no texto, através da expressão bem depressa ou em breve, dependendo da sua versão. E uma curiosidade é que esta palavra, ou esta expressão em breve ou bem depressa, ela vem de uma palavra grega que dá origem à nossa palavra táxi. É como se Paulo falasse: eu quero ir te ver de táxi, eu quero ser rápido, mas se eu for de ônibus e as coisas demorarem, eu quero que você fique sabendo de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo diz que queria estar ou ir ver Timóteo o mais breve possível, mas estava escrevendo para que, se ele demorasse, Timóteo tomasse ciência destas coisas. Irmãos, temos vivido tempos de distanciamento social, em que nós, pastores, ficamos impedidos de ter aquele contato tão precioso com as nossas ovelhas. Eu espero que tudo isto, todas estas coisas, essa pandemia, coronavírus e Covid, toda a mesma coisa aí, ela passe depressa, ela passe muito em breve, para que o mais breve possível possamos estar juntos. Porém, se demorar, assim como Paulo, eu gostaria que vocês soubessem de que modo devemos proceder com a casa de Deus. Este modo não é definido por mim, nem tampouco por você. Este modo, ele é definido por Deus. A igreja deve se comportar do modo que Deus tem determinado. Ela não pode se comportar de qualquer maneira. Não pode ser do teu jeito, não pode ser do meu jeito, não pode ser do jeito que ela acha que deva ser, mas da maneira determinada por Deus. Pois a igreja existe para agradar a Deus.
Se hoje nós estamos reunidos com a nossa família em nossos lares como igreja, é para a glória e para agradar a Deus. Esta é a primeira lição que devemos aprender esta noite. A igreja existe para agradar a Deus. Por quê, pastor? Porque a igreja deve existir para agradar a Deus e não para me agradar, não para me satisfazer, não para que eu me sinta bem. Porque ela é a igreja do Deus vivo. Agora entendam que o termo eclesia ou igreja, quando aplicado ao povo de Deus, não se refere a um prédio, ou a um local, ou a um espaço físico, nem tampouco a uma reunião de pessoas. Isso fica claro quando Paulo diz: saudai a igreja que se reúne na casa de fulano. Romanos 16, capítulo 5. Percebam que o espaço físico é chamado de casa. É ali aonde os irmãos estavam reunidos. Que acomoda a reunião da igreja. Então, a casa, a reunião e a igreja. Temos o espaço físico, a reunião neste espaço físico promovido pela igreja. Então, o que é a igreja? São pessoas que reconheceram a Jesus Cristo, que se comprometeram com Deus e uns com os outros para seguir e servir a Jesus Cristo. São pessoas que reconheceram a Jesus como Messias enviado de Deus, como Salvador, como aquele que nos conduz a Deus através do seu sangue, o qual lava e apaga todos os nossos pecados. Estas pessoas são a igreja do Deus vivo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 3, é dito que Paulo, que ainda se chamava Saulo, perseguia a igreja de casa em casa. Ele não perseguia um prédio, ele não estava atrás de levar acorrentado prédios para a prisão. Ele perseguia as pessoas que se reuniam de casa em casa, aqueles que confessaram a Jesus Cristo como seu Salvador e agora estavam sofrendo perseguição. Estas pessoas pertencem a Deus e é por isso que elas são chamadas a igreja do Deus vivo. Elas devem viver de modo que agrada a Deus, pois elas são a igreja de Deus, que Ele mesmo a comprou com seu precioso sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28, vai nos dizer isso. Um povo precioso que custou o sangue, isto é, a vida, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, para comprar com seu próprio sangue a igreja. É por isso, meus irmãos, que reconhecemos que devemos glorificar a Deus, que devemos viver de modo que agrade e glorifique ao nosso Deus, porque a igreja existe para agradar a Deus. Nossa segunda lição desta noite é que a igreja, ela é propriedade exclusiva de Deus. Perceba que Paulo diz: para que saibais como convém andar na casa de Deus. Ele deixa claro a quem a igreja pertence: a Deus. Pedro também expressa essa verdade ao dizer que a igreja é a propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Exclusividade, você sabe o que é isso? Me permita ilustrar da seguinte maneira.
Você seria capaz de dividir a sua esposa com outro homem? Você seria capaz de dividir o teu marido com outra mulher? A resposta é não. Por quê? Porque o seu marido é propriedade exclusiva sua. A sua esposa é exclusividade sua. Então, isto quer dizer que nós, como crentes em Cristo Jesus, somos propriedades exclusivas de Deus. E Ele não quer dividir a nossa atenção ou a nossa adoração com mais ninguém. Se você é um crente em Cristo Jesus, você não é dono de si mesmo. Você pertence a Deus. Foi Ele que te comprou com seu precioso sangue. Você é propriedade exclusiva de Deus. As implicações disso é que temos o dever de sermos fiéis a este Deus que nos comprou, que nos tomou para si, para sermos propriedade exclusiva de Deus. É como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrados fiel. É isso que devemos ter para com o nosso Deus. Fidelidade. Porque somos propriedades exclusivas de Deus. Devemos trabalhar fielmente. Devemos ensinar a palavra, a pregar o evangelho de Cristo Jesus de forma fiel. Devemos condicionar todo o nosso ser, toda a nossa atenção, toda a nossa adoração à fidelidade para com Deus. Devemos cumprir o nosso papel de igreja, sendo fiel àquele que nos chamou, nos comprou e nos tomou para si. Pois, quando somos fiéis, Deus dará o crescimento à sua igreja, conforme o seu desejo. Nosso papel é de sermos fiéis. Como igreja, nós somos casa de Deus, somos propriedades de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 ainda diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Percebam uma coisa neste versículo, que como igreja, ainda somos um prédio em construção, ao qual temos um firme fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos sendo edificados, casa espiritual de Deus, sacerdócio santo. Pastor, e o que isso implica na minha vida? Você já morou em uma casa que está em reforma ou em construção? É confortável? Não. É desconfortável. Aquelas pessoas passando com um balde de cimento, com tijolos, aquele pá, pá, quebra-quebra. É uma dor de cabeça. A poeira que envolve todos os seus móveis, todas as suas roupas, nada fica limpo. Você varre, passa pano, mas está toda hora todas as coisas sujas. Uma verdadeira bagunça. Uma casa que ainda tem defeitos. Sim, defeitos. Uma casa que muitas vezes reclamamos. Sim, porque ainda ela está em construção. No momento, não podemos esperar a perfeição da igreja, mas um dia ela estará perfeita, apresentada a Deus perfeitamente, como noiva adornada para Cristo. Sabe quando uma noiva ela passa o dia no salão de beleza e se maquia, se pinta,
e veste aquela roupa bem bonita, aquele vestido longo, aquele véu, ela fica perfeita para o seu noivo. Assim vamos ser nós. Estamos sendo edificados para ser entregue de forma perfeita ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso papel, de colaborar com o aperfeiçoamento da igreja. Você não pode reclamar, você não deve cruzar os braços. Você está aqui para ajudar no aperfeiçoamento da igreja do Deus vivo, com os dons e talentos que Ele te entregou. A igreja existe para agradar a Deus. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. E por fim, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ela é uma firme coluna que podemos colocar ou depositar a nossa confiança nela, na verdade das Escrituras. Estou aqui no meu apartamento, fica no 11º andar do edifício em que moro. Este edifício é um prédio de 14 andares. Lá na cobertura ainda existe, na área de lazer, uma piscina. Então, existem muitas colunas neste edifício para que sustente o peso dele, para que sustente o peso de todas estas coisas. Uma coluna, ela serve para sustentar, para segurar, para suportar o peso. Eu não estaria aqui se essas colunas elas não fossem firmes. A igreja deve sustentar de forma firme as verdades de Deus. Ela deve ser firme e segura com a palavra de Deus. Em um mundo onde a mentira é preferida, desde a primeira mentira lá no Jardim do Éden, quando Satanás disse para a mulher: é certo que não morrereis. O homem tem preferido a mentira. A igreja existe para lutar e sustentar a verdade de Deus. O mundo consegue identificar sim, as verdades e as mentiras, mas eles preferem a mentira. Neste mundo que prefere a mentira, a igreja existe para sustentar a verdade. Isso não será tarefa fácil. Isso vai exigir da igreja coragem, vai exigir perseverança, vigor, obediência, fidelidade a Deus, para continuar firme sustentando as verdades da palavra de Deus. Vivemos em um mundo onde a mentira é preferida, mas esta igreja que somos nós existe para sustentar a verdade de Deus. Gostaria de recordar um exemplo bíblico que nos mostra como as pessoas preferem as mentiras em detrimento das verdades. E este exemplo que está na própria palavra de Deus vai servir como ilustração desta afirmação que fizemos. Irei parafrasear o texto, ok? O texto se encontra em 1 Reis, capítulo 22, e nos conta a história de Acabe, rei de Israel, quando ele convida o rei de Judá, Josafá, para se ajuntar com ele e lutar contra os assírios. Então o rei Josafá, ele diz: vamos consultar primeiro a Deus, para ver se esta luta, se esta guerra vai dar certo, se vamos ser vitoriosos. Então Acabe junta cerca de 400 profetas que eles tinham por ali, e estes dizem: pode ir, vocês vão vencer. Porém Josafá diz a Acabe: não há aqui nenhum profeta de Deus para consultar.
O que essa pergunta indica? Que ele sabia, Josafá sabia que aqueles profetas não eram de Deus. Então Acabe disse, tem um por aí que anda por aí, mas eu não gosto de consultar ele, embora que se possa consultar o Senhor através dele. Mas ele só fala o que é ruim de mim, eu nunca me consultei com ele, eu não gosto dele não. Acabe também sabia que os profetas não eram de Deus, que os seus profetas, os 400 que ele juntou ali, não eram de Deus. Mas ele não gostava do profeta de Deus, porque sabia que o profeta de Deus também falava a verdade. Então chega Micaías, o profeta de Deus, Acabe manda chamá-lo, e Micaías diz para aqueles dois reis, sim, vocês podem ir, vocês vão ser vencedores. O que é que Acabe diz para Micaías? Micaías, não foi isso que Deus te disse. Fala o que Deus disse. Percebam que eles sabiam, Acabe sabia o que era verdade e o que era mentira. Então Micaías diz, bom, já que você quer a verdade, deixa eu falar para você a verdade. A verdade é que Deus decidiu enganar a vocês através desses outros profetas. Vocês vão sair, eles vão dizer que vocês vão vencer, mas não vai ter vitória nenhuma. Você sabe qual foi a reação de Acabe? Deu-lhe uma bufetada, pum! Mandou prender o profeta de Deus, Micaías, até que ele voltasse da guerra. O mundo consegue identificar a verdade e a mentira, mas eles preferem a mentira. Neste mundo que a mentira é preferida, a igreja de Deus existe para sustentar a verdade. Muitas vezes isso vai ser de forma dolorosa, mas temos que sustentar a verdade de Deus. Desejo que você tenha compreendido esta noite que a igreja existe para agradar a Deus, que a igreja é propriedade exclusiva de Deus e que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus estejam com todos vocês, guardando e protegendo-os durante esta semana. Uma boa noite e que Deus os abençoe.